Bom dia para você também, bom dia a todos. Olha, na verdade, a gente está na expectativa para uma decisão de Alexandre de Moraes envolvendo todos os réus do Núcleo 1, com exceção do ex-ajudante de ordens Mauro Cid, né? A gente lembra que ele foi condenado a 2 anos em regime aberto e já está cumprindo a pena, né? A defesa dele não recorreu, mas os outros 7 réus do Núcleo 1, alguns apresentaram recursos, mas o ministro Moraes, mesmo para esses, pode entender que não se cabe mais nenhum tipo de recurso, que os argumentos que foram apresentados já foram usados em outras fases do processo e decretar o início do cumprimento da pena para todos eles, para todos os 7. A gente não teve, então, os recursos da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, que foi condenado, teve a maior pena, né, por ter liderado a tentativa de golpe, 27 anos e 3 meses de prisão. Nesse prazo que venceu ontem, segunda-feira, para uma segunda tentativa dos chamados embargos infringentes. Então agora a gente infere, né, a gente fica na expectativa para saber se a defesa vai usar o outro tipo de recurso que o Supremo admite, que seriam os embargos infringentes, só que para esse é o que a gente vem falando, a jurisprudência do Supremo. Com base na jurisprudência do Supremo, a gente infere que não seria cabível, esse tipo de recurso não poderia ser usado, porque para esse tipo de recurso seria necessário pelo menos o voto de absolvição de 2 ministros, e a gente lembra que no julgamento do Núcleo 1, o único voto divergente foi do ministro Luiz Fux, portanto apenas um voto. Então, nesse caso, não caberiam embargos infringentes. Para esse tipo de recurso, as defesas teriam mais 10 dias a partir de hoje. No caso de Anderson Torres, a defesa dele não entrou com recurso, né, não entrou com embargo declaratório nem infringente, mas se antecipou pedindo que caso o ministro Alexandre de Moraes determine o início do cumprimento da pena de prisão, que ele possa cumprir a pena dele em algum estabelecimento especial, como por exemplo a Superintendência da Polícia Federal ou o local em que ele ficou preso durante a fase de investigações, o Batalhão de Aviação Operacional aqui em Brasília também. Isso por quê? Porque Anderson Torres é delegado da Polícia Federal, foi secretário de Segurança Pública, e a defesa alega que ele já recebeu ameaças de morte pela atuação dele no combate ao crime enquanto ocupava esses postos, esses cargos, né? Então pede que ele não fique em uma penitenciária regular, porque poderia estar em risco, né, a vida dele, a segurança dele. E aí dos 7 condenados, né, a gente teve então os recursos dos 4 militares oficiais. Walter Braga Neto, que foi condenado a 26 anos de prisão, recorreu mais uma vez com embargos de declaração e infringentes, alegando incompetência do STF para julgar o caso, cerceamento de defesa e contestando algumas das acusações, né, alguns dos crimes pelos quais ele foi condenado. O general Augusto Heleno, que foi condenado a 21 anos de prisão, também entrou com recurso, né, a defesa dele entrou com recurso, buscando anular provas e interrogatórios que para a defesa foram irregulares. Almir Garnier, que foi condenado a 24 anos, pede a remessa do processo à primeira instância, questionando a competência do Supremo para ter julgado o caso. Paulo Sérgio Nogueira, condenado a 19 anos, apresentou também os embargos declaratórios, solicitando redução da pena. Uma redução, ele que foi condenado a 19 anos, a defesa pede que essa pena seja reduzida em 2 anos e 6 meses. E, por fim, a gente fala do atual deputado federal, Alexandre Ramagem, ele que era diretor da ABIN durante o governo de Jair Bolsonaro e foi condenado por ter usado a Agência Brasileira de Inteligência para dar suporte ao golpe, por exemplo, naquele esquema que foi conhecido como a ABIN paralela, em que a agência investigava opositores políticos do ex-presidente. Alexandre Ramagem também não entrou com recursos e ele está considerado foragido. Isso porque na sexta-feira o ministro Alexandre de Moraes decretou a prisão dele, já que veio a público, né, que ele está nos Estados Unidos, está na Flórida. E aí ontem ele divulgou um vídeo no X comentando essa situação. A gente até separou esse vídeo e é o que a gente acompanha agora. Falam ainda que eu sou foragido. Primeiro que eu não vim para cá para me esconder, mas para trabalhar pelo Brasil como eu puder. E para ser um foragido, você precisa de uma decisão judicial contra mim, que não tinha antes da minha chegada. E essa preventiva agora contra mim é manifestamente ilegal. É mais uma ilegalidade de centenas que eu consigo demonstrar.